Meu nome é Lucas Marquezini, eu sou jornalista de dados no Metrópolis e nesse vídeo a gente vai te explicar como é que funciona a triagem do lixo reciclável no Distrito Federal. A gente comprou 72 aparelhos de GPS, acomodou eles dentro de materiais recicláveis, que são os tipos de materiais que são reciclados no Distrito Federal. O metal, latinhas de alumínio, papel, como jornal ou então embalagem Tetra Pak, e plástico, como sacolas plásticas ou outros tipos de embalagens. A gente colocou os GPS dentro desses materiais e distribuiu eles por todas as cidades satélites que estavam com a coleta seletiva em funcionamento em dezembro de 2020. A gente jogou nos locais corretos para reciclagem sempre no turno anterior que o caminhão de lixo estava agendado para passar. E a gente fez isso em 3 dias logo no começo de dezembro e depois em mais 2 outros dias no meio de dezembro. E aí, a partir daí, a gente ficou acompanhando por 1 mês o que acontecia com esses aparelhos. Dos 72 GPS que a gente jogou no lixo, 30 continuaram emitindo sinal até o fim. Os outros acabaram perdendo o sinal no meio do caminho porque eles ficam embaixo de uma pilha de lixo muito grande. Desses 30, 9 foram parar no aterro sanitário, que não deveria acontecer, visto que eles vão para reciclagem. 19 foram para centros de triagem, que é onde o lixo reciclável vai, e lá ele é separado por pessoas, define o que vai ser reciclado e o que é um lixo que não deveria estar ali, porque muitas pessoas, ao separar o lixo, acabam misturando as coisas e colocando lixo não reciclável junto com o lixo reciclável. 2 grupos de 2 aparelhos foram parar em locais que não dava para saber o que era só olhando pelo mapa. Então a gente foi para esses locais e em ambos a gente descobriu pilhas de lixo ali, o que mostra que alguma coisa de errado está acontecendo ali, algum descarte incorreto, alguém pega esse lixo, não deveria pegar e leva para lá. Um desses locais fica no Gama, na região administrativa do Gama, perto de uma linha de energia. É um lugar mais afastado. E o outro entre a Candangolândia e o Guará. E aí já é um lugar com mais gente, enfim, a via passa bem do lado. Os dados completos com todas as informações que a gente conseguiu a partir do GPS estão na matéria. E na reportagem vocês vão poder também ver mapas e outras informações que a gente conseguiu reunir ao longo desse processo de investigação.